Olá pessoal, então vamos trabalhar um pouquinho com logaritmo, vamos relembrar as propriedades e depois trabalhar com o exercício no próximo vídeo, tá? Então, o que seria o logaritmo? O logaritmo, ele na verdade, vamos trabalhar, ele seria na verdade, depois que vimos funções, seria a função inversa da minha potência, né? Da minha função potenciação. Então, o logaritmo, eu pego dois números reais positivos, então o número real A e o número real B, de maneira que o meu B ele tem que ser maior que zero e diferente de um e o A maior que zero. Então, vai existir somente o número real que resolve. O B elevado a x igual a ou o logaritmo de A na minha base B igual a x. Então, esse A eu chamo de logaritmando e esse B eu chamo de base, tá? O que eu tenho que guardar seria como escrever essa expressão aqui, ou seja, logaritmo de um número na minha base b igual a x, eu posso transformar em b elevado a x igual a a. Então, aqui eu tenho um exemplo numérico. Se eu tenho o logaritmo de 3 na base 5 igual a x, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso pegar 5 elevado a x igual ao logaritmando, então igual a 3, tá? Aqui eu tenho algumas propriedades do logaritmo, tá? Então, logaritmo de 1 em qualquer base, ele sempre dá zero, porque eu posso escrever como essa base elevada a zero tem que dar 1. E qualquer número elevado a zero, sendo esse número positivo, ele é sempre 1, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, logaritmo de 1 na base 2 é zero. Então, log de 1, se fosse outra base, 5, 3, não importa. O logaritmo vai ser zero, tá? Aqui, na minha segunda propriedade, eu tenho que logaritmo de uma potência e a base do meu logaritmo sendo igual à base dessa potência, o resultado é o expoente que eu tenho aqui. Ou seja, por exemplo, se eu tenho logaritmo de 5 elevado a 7 na base 5, eu vejo que a base da minha potência é 5 e a base do meu logaritmo é 5. Então, o resultado é esse expoente aqui. O resultado vai ser 7, tá? Isso aqui é a propriedade, tá, gente? Depois, na minha terceira propriedade, eu tenho que uma potência elevada a um logaritmo, tá? E reparem que a base da minha potência é igual à base do logaritmo. Eu tenho que o resultado vai ser o próprio logaritmando, ou seja, se eu tenho 11 elevado a logaritmo de 4 na base 11, então o resultado é o próprio 4, tá? Lembrando que eu só posso usar essa propriedade se eu tenho a base da minha potência igual à base do logaritmo que estou usando aqui no expoente, tá? Quarta propriedade, eu tenho que logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de c na base a, se somente c, o b é igual a c. Ou seja, vamos utilizar isso se aparecer para resolver equações com logaritmo, tá? Então, eu vejo o seguinte. Se eu tenho logaritmo de x mais 1 na base 6 e logaritmo de 2 na base 6, eu tenho que os dois logaritmos possuem a mesma base. Ou seja, eu posso igualar o x mais 1 aqui com o 2. Então, eu tenho que x mais 1 é igual a 2. E depois eu utilizo isso para resolver a minha equação, tá? As próximas propriedades. Lembrando que, parecido com as propriedades de potência, não são todas as propriedades de logaritmo que nós usamos. As propriedades de logaritmo que aparecem mais são essa da primeira que a gente viu, que logaritmo de 1 em qualquer base sempre dá zero, e essas duas que vêm a seguir. Então, lembrando aqui que eu tenho multiplicação de dois números de logaritmo na mesma base. É a mesma coisa que somar
esses dois logaritmos. É um pouquinho parecido com o de potência. Lembra que quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somos expoentes. Agora aqui, quando eu tenho log, tá? De 3 vezes 4. Aqui, quando não tenho nada, significa que minha base é 10, tá? Eu posso dividir, quando eu tenho produto aqui, eu posso dividir em uma soma. Então, posso escrever que é logaritmo de 3 na base 10 mais logaritmo de 4 na base 10. E o inverso também eu posso fazer, ou seja, se eu tenho essa soma aqui, eu posso voltar e escrever na forma de multiplicação também. Aqui, na minha propriedade seguinte, eu tenho a divisão de dois números e no mesmo logaritmo, só que de mesma base A. Eu posso fazer o seguinte, eu posso separar essa parte de cima com essa parte de baixo, escrever logaritmo de B na mesma base A, menos logaritmo de C na base A. Lembrando que esse C ele deve ser diferente de zero, tá? Então, se eu tenho aqui logaritmo de 3 meios na base 5, eu posso escrever como logaritmo de 3 na base 5 e depois menos logaritmo de 2 na base 5, tá? Uma outra propriedade que a gente usa bastante, além dessas duas, é essa daqui. Então, se eu tenho logaritmo de uma potência na base A, eu posso pegar esse expoente e tombar ele para cá multiplicando. Então, vai ficar m vezes logaritmo de b na base A. Um exemplo numérico seria logaritmo de 4 elevado a 5 na base 3, eu posso escrever como? Eu pego 5, tombo ele aqui na frente, multiplicando, e fica 5 vezes logaritmo de 4 na base 3, tá? E por último, seria o logaritmo de mudança de base. Ou seja, se eu tenho um logaritmo de b na base A, eu posso escrever ele como a divisão de dois outros logaritmos, usando esse b, ele vem aqui para cima, e essa base A, ela vem aqui para baixo. Em uma outra base qualquer que eu queira escolher, aqui um número C. Então, por exemplo, aqui, logaritmo de 3 na base 4, eu posso escrever como? Eu pego logaritmo de 3 em qualquer base que eu escolher. Eu escolhi a base 2, tá? Podia ser base 3, base 5, a base que você quisesse. E depois eu venho e divido pelo logaritmo de 4 na mesma base que eu escolhi. Se eu escolhi a base 2, eu mantenho a base 2, tá? E com isso terminamos as propriedades de logaritmo. E depois, num próximo vídeo, eu gravo para vocês como é que usamos essas propriedades para resolver uma equação, tá?